Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Hoje eu estou trazendo a interpretação de Mateus 15. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas sempre quer estar por dentro dos meus vídeos, eu hoje vai postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Mateus 15 está nos dizendo sobre a tradição dos anciãos, a mulher cananeia, e fala também da segunda multiplicação dos pães que foi feita por Jesus Cristo. Diz assim: Mateus 15, a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem mais disser ao pai ou à mãe morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe a oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve, entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, esse é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comecem a lavar a mão, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daqueles cercanais clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não vou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é tua fé, seja resolvido para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxas, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram ao pé de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenham compaixão da multidão,
porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos, cheios de pedaço. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu seu território de Magdala. Só até aqui. Irmãos, primeiramente o que nós vemos em Mateus 15, é a tradição dos anciãos. Porque a tradição dos anciãos é que eles não poderiam comer sem antes lavar a mão, sem antes utilizar a higiene no seu exterior. Então, pelo fato de os seus discípulos, os discípulos de Jesus Cristo, deles não tiverem ido lavar a mão para comer, eles começaram a julgar eles, dizendo: Por que os seus discípulos não lavam a mão, como diz a tradição dos anciãos? Jesus Cristo então responde para ele: E por que vós transgredis a lei de Deus? Porque a lei de Deus diz: honrará teu pai e a tua mãe. Vós porém dizeis: se você tiver uma coisa e consagrar aquilo para Deus, não é necessário estar ajudando a seu pai e a sua mãe. Então Jesus Cristo continua: E assim validastes os mandamentos de Deus pelas vossas leis. E aí Jesus ainda diz: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus Cristo nos mostra então que o que suja o homem não é o que ele pega com a mão suja, não é o ato de comer com a mão suja, mas sim o que sai do coração do homem, isso que suja ele, porque o coração é maldito. E Jeremias nos diz: Maldito é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem irá compreendê-lo? Então o que suja o homem vem do coração, porque do coração procede os adultérios, do coração procede as fornicações, as prostituições, os maus pensamentos, os falsos testemunhos e a morte. Tudo isso procede do coração do homem, e do coração do homem sai toda a perversidade. Então o que suja ele, na verdade, é o que sai do seu coração. Logo nós vemos depois que veio uma mulher cananeia, que tinha uma das suas filhas endemoniadas, e ela clama para Jesus Cristo dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos de Jesus Cristo, fez a petição para Jesus que despedissem aquela mulher. Jesus ainda, porém, explicou aos seus discípulos que ele veio para estar ajudando as ovelhas de Israel, que ele veio para as ovelhas de Israel, ou seja, para ajudar. E aí, porque aquela mulher creu e teve fé, a sua filha foi curada. Logo depois nós nos deparamos com Jesus Cristo subindo no alto monte. E aí foram cerca de vários doentes ter com Jesus, coxos, enfermos, aleijados, mudos. E Jesus Cristo curava todos eles. E aconteceu que Jesus Cristo, temendo enviar eles sozinho para suas casas, porque já havia estado muito tarde, Jesus Cristo temeu de enviá-los para sua casa, porque havia 3 dias que eles estavam jejuando sem comer nada. E ele temeu que algum daquelas pessoas no caminho de volta para sua casa pudesse desmaiar. Então ele pede para seus discípulos, perguntando se tem alguma comida para alimentar. E os discípulos ainda se perguntaram. O que eles falaram? Como é que nós alimentaremos toda essa multidão, sendo que já estamos no deserto? Então aconteceu que eu acredito que a fé deles ainda não estava em um desenvolvimento muito alto, porque Jesus ele já tinha multiplicado a primeira vez. Eu acho que se eles estivessem com a fé mais elevada, essa segunda vez que Jesus Cristo estava também fazendo a multiplicação, eles iriam crer que Jesus também poderia estar fazendo a multiplicação. Aí depois ele nos mostra 7 peixes e mais os outros alimentos. Jesus abençoa, dá para os seus discípulos. Os discípulos distribuem para aquela multidão. E eis que ainda eles enchem 7 cestos cheios de alimento.
como o que estava lá. Eles depois ainda enchem 7 cestos cheios de alimento, dando assim para alimentar 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. E que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.